Fala, Crias! Gajo do Apocalipse aqui na área para o canal Crias do Cartola. Vamos lá falar de Cartola, meus amigos. Antes de mais, pedir aos amigos que estão por aí para não se esquecerem de, quem não for inscrito, por favor, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, ativar o sininho das notificações para sempre que a gente colocar algum conteúdo aqui dos Crias, vocês puderem receber, como teve um conteúdo do nosso Barbudinho no Campo do Bom Sucesso aí nesses dias, a gente colocou aí para vocês poderem ver o evento, tá certo? O Barbudinho hoje não está aqui com a gente, ele tá em viagem a trabalho, tá lá juntamente com as onças e com os jacarés lá no Pantanal. Então a gente está aqui para poder fazer. A gente tem uns problemas técnicos, tá, galera? Então por isso só agora que a gente está aqui conseguindo fazer o vídeo, tá bom? Ficou um pouco apertado dessa vez, mas a gente vai aqui rapidamente, vou tentar fazer aqui rapidamente o vídeo para a gente passar aquilo que a gente estudou da rodada, tá certo? E é bem possível que a gente ainda tenha que fazer algumas alterações, tá certo? Por causa de o contato comigo e com ele não tá sendo muito bom por causa de internet e tal. Então, mas enfim, eu vou passar aqui, tá? O que a gente fez e depois qualquer coisa a gente coloca no Instagram, vocês já sabem, né? Tá certo. Então vamos lá. Eu antes de começar aqui para a rodada 18 em questão, vou passar aqui rapidamente só para vocês verem a rodada anterior, que os Crias fizeram uma pontuação de 76,07, tá? A média dos cartoletas ficou em 65,23, ficou bem acima, né? Perdemos um pouquinho ali de cartoleta, 0,42, tá? Ficando com um patrimônio de 155,58. Então, quer dizer, poderia ter sido uma rodada melhor, né? Acho que tínhamos condições para isso. Se a gente apostasse em outros jogadores realmente que a gente falou, a gente mencionou, só que a gente acabou não colocando no nosso time. É aquilo, né? Esse jogo são de escolhas. A gente, às vezes, nem sempre vai escolher as melhores, mas a gente tem indicado bons nomes aí para a galera poder realmente escolher da forma que acha que será melhor, tá certo? Só para lembrar aqui alguns nomes que a gente colocou na última rodada, até alguns do nosso time. Tiquinho, né? Foi um dos grandes mitos da rodada, 17,70. A gente botou o Cano, botou o Arias, né? Cano teve 10,30, Arias teve 13,20. A gente falou do Veiga, né? Mas não colocamos no time. A Arrascaeta também a gente falou não colocou no time. Bruno Lage, nosso treinador, 8,12. Entre outras opções que a gente realmente deu aí para a galera, tá? É questão realmente de escolha, meus amigos. Aí cada um escolhe aquilo que sente que vai ser melhor. E então, sendo assim, vamos lá. Vou começar aqui para a gente passar para essa rodada. Vamos falar da rodada 18. Começar aqui, ó, mostrando para vocês aqui os dados estatísticos do saldo de gols, tá certo? Os times que cedem mais saldo de gol nos últimos 3 jogos, tá? Foram Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro e Inter. 2 saldos de gols que cederam, tá certo? Os que conquistaram mais, Fluminense 3, São Paulo, Inter, Corinthians e Bragantino 2. Então, quer dizer, são dados importantes aí que vocês podem ter em consideração para a escolha aí dos defensores, tá bom? Do time, goleiro, zagueiro, lateral e também, claro, o treinador, que o treinador, a média ajuda muito, né? Se você mantiver o SG, obviamente, né? Então, vamos lá. Vou passar aqui, então, para a gente começar a fazer o nosso goleiro. Vamos lá para o nosso item principal, tá certo? Aqui, o nosso item principal, aqui a gente conta com as defesas também. Os times que cedem mais para goleiros são Bragantino, 20, Fluminense, 18, aqui, e São Paulo, 17. Esses são os times que mais cedem para goleiros, tá certo? Você pode levar em consideração também alguns que são conquistados, né? Que é o Fluminense, Fluminense não, desculpa. Flamengo, 18, Palmeiras, 15, né? Aqui, e o América Mineiro, 14. Então, quer dizer, isso também pode ser levado em consideração, meus amigos.
Mas, assim, normalmente é quem cede mais. Então, quer dizer, o goleiro do Coritiba pode ser uma boa hipótese, por causa daquilo que cede bastante o Bragantino. A questão é se vocês vão confiar no goleiro do Coritiba. Talvez o SG ele não aguente, né? Mas se o Bragantino chutar pelo menos umas 6 bolas no gol, porque se você fizer a média aqui dos 20 chutes, né, dos 20 cedimentos, vai dar uma média de 7, 7, 6. 7 defesas num jogo são 7 pontos, né? Então, quer dizer, vale a pena. Talvez, é uma questão de escolha. Mas, enfim, outras possibilidades. O goleiro do Flamengo também, pelo que ele conquista, né? Um jogo fora, que o Cuiabá também cede alguma coisa. Então, quer dizer, é uma boa possibilidade, tá certo? Talvez o Palmeiras, gente. Talvez o Palmeiras até, assim, ele conquista bastante, né? O Fluminense também cede. Então, quer dizer, a questão toda é que realmente o Fluminense vai jogar, possivelmente, com um time completo. E o Palmeiras parece que vai muito desfalcado. Então, isso pode ser levado em consideração também. Tá certo? Mas, vamos lá. Vou colocar aqui. Vou fazer já aqui o nosso. Vou botar. Tá lembrando, tá, galera, que o nosso time, ele pode ser, tá, trocado, tá certo? Então, vamos lá. Goleiro. Tá aqui. Confundo sempre esse aqui. É dois botões prováveis. Bom, depois eu vou ajeitar aqui. O nosso goleiro, o titular, tá? E depois a gente vai fazer um hack, até com o goleiro do próprio Flamengo, é o Matheus Cunha, tá certo? Depois eu vou ajeitar aqui isso, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui. Então vamos lá. Matheus Cunha, tá certo? Vamos lá. Passando então aqui para os nossos laterais. Pra gente não perder muito tempo. E nos laterais, né, como é o nosso quesito básico, é os desarmes, tá? Porque para a gente não contar, né, realmente com SG, né? Porque às vezes pode não dar bom. Então a gente tem que ter alguma pontuação para poder ajudar realmente a ter alguma pontuação. Então vamos lá, os times que mais cedem, tá? Em termos de desarmes, é o América Mineiro, 15 desarmes, Cruzeiro, 14 desarmes, Corinthians, 13 desarmes. O jogo do Corinthians Internacional Corinthians, na verdade, também parece que o Inter vai muito desfalcado. Então é uma outra situação realmente para a galera dar uma revisada aí, tá certo? Se vale a pena colocar alguém do Internacional, que eles estão com o jogo da Libertadores, né? Vai ter Libertadores no meio da outra semana. E o Internacional parece que vai muito desfalcado. Fala-se que vai com 3 titulares somente, tá? Então é um jogo que talvez seja melhor vocês não olharem muito para o Inter. Talvez até melhor olhar para o Corinthians, por incrível que pareça, mas enfim. Então, vamos lá. Os laterais, o América Mineiro joga contra o Bahia. O Bahia, temos lá o Matheus Bahia, tem o Gilberto, que chegou agora. Então, poderão ser opções, tá certo, galera? Para a lateral, para essa rodada. Não serão nada mais opções para essa rodada. O Cruzeiro também cede 14, ou seja, tem lá o de Plácido, tem lá o Marçal, do Botafogo, né? Então, quer dizer, outras possibilidades aqui. Além do próprio Marlon, né? A gente sabe por causa da monstruosidade que ele é no jogo. Então, realmente, tem que ser levado também em consideração, né? O nosso Marlon. E por isso, né? Eu até vou colocar já aqui, por isso que o Marlon do nosso time, ele estará. Tá? Ele estará no nosso time. Tá? Eu já coloquei até tem uma estrelinha já aqui, né? Porque é dos jogadores que a gente mais tem colocado, né? Não tem jeito. Tá? E a outra possibilidade que a gente vai colocar
é o Juninho Capixaba, pelo menos momentaneamente, tá, galera? As médias do Juninho, acho que também falam por si, né? Excelentes médias. Joga contra um Curitiba que não está entre os que mais cede, mas o Bragantino, como vocês vão poder ver aqui, é dos times que mais conquista. Então, a gente também está levando em consideração esse quesito, tá certo? Então, vamos lá. Os nossos laterais estão. E o nosso reserva, será o de plástico. Tá certo? Vamos lá, então. Passar agora aqui para próxima posição, que é os zagueiros. Lembrando que essa é uma rodada que está bem complicada, muito complicada, tem muito jogo de Libertadores e os times aparentemente vão poupar bastante, então será uma rodada bem difícil, tá certo? Com jogos bem complicados, mas vamos lá, é aí que a gente vê realmente o que o cartoleiro faz. Vamos lá, então a gente colocou aqui os desarmes, né? Outro quesito que a gente usa na questão dos zagueiros. E o que cede mais é América Mineiro, tá, galera? América Mineiro é o time que mais cede, tá aqui, ó, 15 desarmes, tá certo? Seguido pelo Inter, com 11. E depois pelo Goiás e Bahia. Goiás aqui, ó, e Bahia com 10. Então, possibilidades aí de zagueiros do Bahia, né? Canu, Gabriel Xavier. Zagueiros do Corinthians, até pela talvez, poupação do Inter, poderá ser uma possibilidade, tá, galera? Poderá ser uma boa possibilidade de se colocar algum zagueiro do Corinthians, tá bom? Aí vai do gosto de cada um. O Goiás joga contra o Fortaleza. Vai crescer para Fortaleza, no caso, né? É questão de apostar se vale a pena. Tite, né? O outro que agora me fugiu o nome. Tem o Benevenuto, que é o reserva, mas tem o outro que eu esqueci agora o nome. Enfim, aquele estrangeiro. E tem o Bahia também para o América Mineiro. A questão é realmente. O América Mineiro, se vocês olharem bem, olha só, é o que mais conquista, né? Nos últimos 3 jogos, fora de casa. Mas é aquilo, a questão é se vocês vão acreditar realmente que eles vão ter essa capacidade, né? Aqueles zagueiros lá do América, o Éder, enfim. A gente está apostando, tá? Vamos lá, vou botar aqui. A gente está apostando aqui no Vitor Cuesta e no Léo Ortiz. Essas aqui são as apostas que a gente está escolhendo. Lembrando que a gente pode fazer modificações, tá, galera? Vamos lá. O nosso zagueiro reserva está aqui com o Canu do Bahia no momento. Certo? Cadê ele? Vamos lá. Vamos então passar para o nosso meio-campo. Meias. Desarmes. Não foi um item que a gente colocou, tá? Os desarmes, mas é uma questão também de se ver, tá? O desarme você consegue também muito ponto com desarmes, né? Lembrando que o desarme, como as finalizações, valem 1,20. Então, quer dizer, é um quesito que se você conseguir ali um jogador que roube umas 5 bolas, é um meio-campo que roube 5 bolas, tem jogadores que roubam mais, né, por jogo, é um quesito bem válido até para os meias também. Normalmente se pensa mais no meio, é questão de gols e assistências. Claro, dá mais pontos, óbvio, né? Mas se você também levar em consideração a questão de desarmes, é uma boa também, muito boa, na verdade, tá bom? Vamos lá, olhando aqui para o que cede, ó, o que cede mais, se eu não estou enganado, aqui é o Goiás, que cede mais, ou seja, 29 cedimentos. Seguido do Palmeiras, não é isso? 25, e o Bragantino, 24. Então, agora a questão é se confiam nos outros para assim, a questão do Palmeiras tem o Arias, né? Do Fluminense tem o Arias, tem os outros jogadores lá no meio campo, enfim, que poderão aproveitar para fazer esses pontos, no caso.
certo? Então, vamos lá. Vou passar para os quesitos que realmente a gente leva mais em consideração. Primeiramente, a pontuação. Tá? Pontuação média dos últimos 3 jogos, o que cede para cada um. Aqui. Ó, o que cede mais, tá? A média, é o Fortaleza, 5,52, tá certo? O segundo é o Inter, 4,39. Vai meio campo do Corinthians. Para quem vai acreditar, porque eles vão jogar, em teoria, com reservas, Renato Augusto, enfim, são possibilidades a analisar, cara. Boas possibilidades aí. E tem o Galo também, o Atlético Mineiro, que também é dos que mais cede aqui, é 4,26 a média, tá? Meio campo de São Paulo, Alisson, Wellington Ratos jogar, Michel Araújo, enfim, o Nestor, não sei nem se vai jogar, mas enfim, a possibilidade são esses aqui. Essa aqui agora a questão é a escolha, né, meus amigos? As escolhas são essas. Então, essas aqui são as médias, tá certo? O que mais conquista, ó, Palmeiras, 4,66. O Bragantino, 4,5, para quem quer. Cadê o Bragantino? Está aqui, 4,5. Para quem quer um evangelista, por exemplo, no meio-campo, olha aí. Poderá ser uma possibilidade contra o Curitiba, que não cede tanto, mas não tem cedido tanto, né? Mas é isso. Às vezes tem que se levar em conta também o que o time conquista, né? O Cuiabá tem conquistado bastante também, mas será que contra o Flamengo, será que vai conquistar? Tem isso também, né? Então, é isso aí, cara. Aqui são as possibilidades que a gente está dando. Agora vamos lá, então. Vamos fazer aqui as assistências, tá, da galera. Para a gente começar a ter aqui as noções. Vamos lá. Os que cedem mais é Fortaleza, Botafogo e Internacional. Esses são os que cedem mais, tá certo? Em nível de assistência para meias, nos últimos 3 jogos. E os que mais conquistaram foi Santos, Cuiabá e Palmeiras. Esses foram os que mais conquistaram. Olha aqui. Cadê o Santos 3, Palmeiras 3 e Cuiabá 3. Esses são os que mais conquistaram. Seria uma boa possibilidade, talvez, botar alguém do Palmeiras, Zé Rafael, um Rafael Veiga? Seria, né? Mas eles não vão jogar, né? Então, meus amigos, aí é que está a situação. Tem que se ver, talvez, outras possibilidades, tá? Vamos lá, hein? A nível de gols. Gols, vamos lá. Quem mais cede gols para meias nos últimos 3 jogos é o Fortaleza, o Vasco e o América Mineiro. Fortaleza 3, Vasco 3 e América Mineiro 2. Tá bom? E os mais conquistados é Atlético Paranaense. Atlético Paranaense 2 e Flamengo 2. Tá? O resto é tudo 1. 1. Olha aí, é só olhar aí. 1. Enfim, não tá fácil, né? Se você olharem bem, não tem assim uma coisa de destaque completo, né, de algum time. Não tem. Então a gente tem que levar em consideração também momento, né, que é uma coisa importante, entre outros fatores aí. Gols, assistente, tem que ver tudo, tem que realmente ver e torcer para dar certo. Vamos lá. O que nós aqui fizemos, colocamos, né, por enquanto, pelo menos. Vamos lá. O Bitelo, tá? Ele teve pouco para valorizar, 0,72. Pelo menos valorizar, a gente acredita que ele vai valorizar. Não está numa atuada muito boa nos últimos jogos, mas pelos números, né? O Vasco tem cedido gols para meias. Então, quer dizer, é uma possibilidade. Tem 21 desarmes. É uma das possibilidades, tá, galera? A gente está colocando aqui ele. Outra possibilidade, o Arias, tá? O Arias do Fluminense, por causa de tudo que vai ocorrer nesse jogo entre Fluminense e Palmeiras. Palmeiras muito desfalcado. Tá? Então ele surge como um grande favorito aqui para esse jogo, na minha opinião, na nossa opinião aqui dos Crias, devido a essa fragilidade, talvez, do Palmeiras. E o Lucas Evangelista, até por uma média básica boa, né, que ele vem. Então a gente acredita realmente que poderá ser um jogo bom
para ele, por causa disso. E, no momento, esse é o nosso meio-campo. Tá bem, galera? O nosso meio-campo tá aqui. Deixa eu só pegar para botar reserva. Vamos lá. Bota o Vila Sante. Um bom ladrão de bolas. Os armas é muito bom. Vamos ver quais serão, realmente, se a gente vai fazer alguma alteração ainda de última hora em relação a isso, tá certo? Mas tá aqui, ó. Tá ficando aqui o time formado. Tá legal? Vamos lá. Vou passar aqui aos nossos atacantes. Vou começar pela pontuação média, tá? Vamos lá. Em termos de pontuação, o que mais cedeu, olha só esse número, gente. Botafogo, 9,43, tá? Nos últimos 3 jogos. Olha só, o líder é o que mais cedeu. E vai jogar contra o Cruzeiro, que praticamente não conquista nada. Né? Se a gente lembrar os últimos jogos do Cruzeiro em casa, desastrosos. Né? Então, quer dizer, só por aí. E a questão de confiança também, né? Se confia nos atacantes do Cruzeiro. Se vale a pena ou não, contra um líder que defensivamente tem estado muito bem. Mas nesses últimos realmente cedeu. Foi principalmente naquele jogo contra o Santos, né? Que cedeu muito ponto para os atacantes. Marcos Leonardo, né? Se não me engano, fez os 2 gols. Santos também cede bastante. 5,76, certo? É o segundo. Joga contra o Atlético Paranaense em casa. E o jogo que abre a rodada, tá, galera? Então, de olho aí nesse jogo, principalmente, a quem quiser colocar jogadores de Santos e Atlético Paranaense. A questão é, o Vitor Roque também acho que não joga. Né? Então, já complica, né? Esse seria, talvez, uma unanimidade, na minha opinião. Pelo momento, pelos dados estatísticos, mas se não está, fica difícil. Né? E o outro que mais tem cedido, reparem só, Flamengo, 5,61. Aí tá, vocês vão confiar no nosso Daverson lá? Essa é a questão, né? O nosso maluquinho Daverson lá, se ele estará em dia assim. Ele faz, né? Ele faz seus gols, independentemente do clube. Mas é questão realmente de confiar. Vamos lá, os que tem mais conquistado são o Santos, né? 10,27, olha que é média, principalmente aquele jogo contra o Goiás, né? E o Marcos Leonardo e Mendonça fizeram muitos pontos. A média deles aumentou bastante. Curitiba, tá? Se alguém sentir ali a confiança ali no ataque do Curitiba, que tem melhorado, né? O Robson, só que tá sem o melhor jogador, na minha opinião, que é o Manga, né? Devido àquele problema. E tem o Palmeiras, né? Só que joga muito desfalcado, né? 5,94. Tem o Arthur, que vai jogar a princípio, mas não sei se vai ser bem municiado devido à falta dos outros atletas. Tá certo? Então vamos lá. Passar aqui as assistências. Vamos lá. Quem cede mais assistências para atacantes é o Santos 2. Tá? Santos 2. América Mineiro 2. Tá bom? O resto é tudo 1. Grêmio cede 1. Se quiser apostar em alguém no Vasco. O Vasco também cede 1. Soares, que não marca 40 dias, mas que também é uma possibilidade por ser o Soares, né? Obviamente, né? O Goiás, para quem quiser. O Cuiabá, enfim. Isso aí. Esses aqui estão cedendo as assistências. Pelo menos uma assistência nos últimos 3 jogos eles cederam. Tá certo? Vamos lá, os gols. Vamos lá. Os gols. Quem mais cedeu gols foi o Santos, tá vendo? 4. Então aqui começava a se ver uma unanimidade, né? Em termos de dados estatísticos, né? O Vitor Roque seria, mas eu não sei se serão confiáveis os outros atacantes do Atlético Paranaense. Por exemplo, o Pablo, né? Que acho que é o cotado. Não sei se esse será o ideal.
Aqui a gente não está vendo o Pablo como uma boa devido aos números, né, recentes, estava no banco e tal. Não é um mau jogador, não foi muito bem no São Paulo, mas sempre foi bem no Atlético Paranaense. Mas se fosse o Vitor Roque, com certeza. América Mineiro, 3, para alguém que quiser apostar em jogadores do Bahia de ataque, né? Goiás, Flamengo e Botafogo, 2 gols seguidos. Tá certo? E os que mais conquistaram foi Santos, 6, São Paulo, 5 e Cuiabá, 5. Aí que tá. Pode apostar no Flamengo também, né? Desculpa, no Daverson, no Caleri, tá? E no Santos. São Paulo do Caleri e Santos, por exemplo, Marco Leonardo. Então é isso, cara. As possibilidades aí são essas. Vou passar aqui ao time. Então vamos lá. Os que a gente colocou aqui momentaneamente, né? Lembrando sempre que a gente pode fazer alguma alteração. É o Tiquinho, momento espetacular. O Cruzeiro vai com o goleiro reserva, tá? Que o Rafael Cabral está suspenso. Então, é um quesito importante, tá certo? Outro é o Caleri, que a gente vai colocar também em virtude do São Paulo vir conquistando bastante coisa em termos de gols, de assistências, tá bom? Então, a gente está acreditando, a gente está se pegando em alguma coisa aqui, tá bom? Além, claro, do valor do Caleri, que só ele por si não precisa de muito, né? E o nosso último atacante, cadê ele? A gente está apostando no Cano pelo Palmeiras e muito com as reservas, principalmente isso, tá certo? Mas tem a possibilidade do Luiz Soares, apesar de não fazer gol há 40 dias, realmente. Ele é uma excelente possibilidade. O ataque do Santos contra o Atlético Paranaense, que talvez, na questão não sei se vai poupar mais gente, né? Por causa da Libertadores. Tem o Mendonça, tem o Marcos Leonardo, aqui, o Marcos Leonardo também, que vem numa crescente. Para quem quiser apostar no Flamengo, né, em virtude talvez do adversário, o Pedro, mas ele vão também com o desfalque, a Arrascaeta não joga, né, por exemplo, né? Tem o Pedro que vem com aquele problema também, não sei se vai estar bem, se vai estar motivado. Enfim, essas aqui são algumas possibilidades aqui que a gente está dando. Algum atacante do Bahia também, né, em virtude também do cedimento do América Mineiro. Cadê aqui os atacantes do Bahia? Do Bahia não tem ninguém aqui. Será que estão na dúvida? E do Bahia não tem ninguém. Não parece ninguém, hein, gente? Nem tinha reparado nisso. Aqui, porque eles não estão no nosso time. Eu estou falando aqui pelos cruzamentos de scout, né? Não tem ninguém no Bahia, olha só. Deve estar realmente com bastante dúvidas, né? Enfim. Vamos lá. Então o nosso ataque está escolhido. Vou colocar aqui agora o nosso atacante reserva. Está escolhendo aqui o Marcos Leonardo. Certo? Então vamos lá passar o nosso último quesito, que é o treinador. Nosso comandante. Então vamos lá. O time que mais cede em termos de pontuação média para treinadores é o Fortaleza, 8,13. Tá? Em segundo vem o Cruzeiro, com 6,63. Em terceiro, desculpa, vem o Vasco, 6,38. Aqui, ó. E em quarto, até botei aqui, o Galo, 6,31. Tá? E os que mais conquistam? Curitiba, 8 pontos, em média. Bragantino, 7,77. 7,70, desculpa. E São Paulo, 7,47. Então, meus amigos,
as possibilidades, no nosso ver aqui, que a gente pode dar aqui de ideia para vocês, serão treinador do Botafogo, Bruno Lage, pela campanha, por tudo, o Cruzeiro é o que mais cede, e não tem estado bem em casa. Até vai ser o nosso treinador, a princípio. O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho. O treinador do São Paulo, tá? O Dorival. Certo? E para quem quiser apostar no Bragantino também será uma boa hipótese também, né? No nosso ver aqui, tá bem? Mas realmente o nosso treinador será o Bruno Lage. Pelo momento, Botafogo e pelas fragilidades que o Cruzeiro tem tido em casa, principalmente. Tá? Vamos lá. Agora falta o capitão. A gente deixou de capitão o Tiquinho. Certo? E está aqui o nosso time montado para essa rodada. Certo, galera? Eu vou aqui falar o time que ficou, tá certo? Vamos lá. Lembrando, tá, que a gente vai fazer aqui o rato, eu não vou fazer aqui para a gente não perder tempo, tá? Então, o rato do goleiro, a gente vai colocar aqui um goleiro para fazer o rato. A princípio será o Rossi, do próprio Flamengo, tá? E o Matheus Cunha será o titular, ficará no banco para evitar alguma pontuação negativa, tá certo? Os laterais, Juninho Capixaba, Bragantino, Marlon, Cruzeiro. Zagueiros, Vitor Cuesta, Botafogo, Léo Ortiz, Bragantino. O meio-campo, Bitelo, Grêmio, Lucas Evangelista, Bragantino, Arias, Fluminense. O ataque, Tiquinho Soares, capitão, Botafogo, Cano, Fluminense e Caleri, São Paulo. O nosso comandante será o Bruno Lage, Botafogo. O banco terá de Plácido, lateral do Botafogo, Canu, zagueiro do Bahia, Vila Sante, meia do Grêmio e Marco Leonardo, atacante do Santos. Então é isso, galera. Tá feito aqui o nosso time, a seleção dos crias do Cartola para a rodada 18. A gente espera que com todas as possibilidades, com todas essas dicas que a gente dá aqui, né? Lembrando que não é para copiar o nosso time que a gente dá aqui as ideias, a gente dá possibilidades para as pessoas poderem analisar de acordo com aquilo que vem do jogo, né? E claro, botando sempre um cunho pessoal, né? Pô, senão não tem graça o jogo. Assim, a gente dá os dados estatísticos. Aí a galera utiliza eles da forma que quiser utilizar, tá certo? É assim, tá bom, meus amigos? Sendo assim, aqui eu vou já me despedir de vocês, mas antes disso, vou pedir para a galera, tá? Voltando a dar o recado para a galera se inscrever no canal aqui dos Crias do Cartola, tá certo? Deixa sempre seu like, isso é importante para chegar a mais pessoas. Ativar o sininho também, que é importante para quando a gente colocar algum conteúdo. E, claro, presenciar aqui, sempre prestigiar aqui os nossos vídeos, que é importante a galera sempre ver aqui os vídeos para nos ajudar aí a chegar a mais pessoas, tá certo, galera? Então, sendo assim, eu vou me despedir de vocês, tá? Um excelente Cartola para todos, tá bom? E um excelente fim de semana, tá certo? Então, assim, me despeço. Nós somos os Crias do Cartola. Beijo, abraço e fui.